Oi, aqui é a Neca Setúbal. E aqui a Sueli Carneiro. Estamos começando o penúltimo episódio desta temporada do Escute as Mais Velhas, um podcast da Fundação TID Setúbal, produzido pelo Estúdio Novelo. Ao longo da segunda temporada, nós conversamos com ícones e verdadeiras lendas das diferentes organizações de mulheres no Brasil que atuaram firmemente desde a redemocratização. Mas, para encerrar esta temporada, nós invertemos o jogo. Nós chamamos duas mais jovens para a conversa. Nossas convidadas de hoje são a Laura Molinari, especialista em direitos humanos e ativista pela legalização do aborto, além de uma das fundadoras da organização Nem Presa Nem Morta. E a Juliana Gonçalves, que é jornalista, mestre em estudos culturais e uma das articuladoras da Marcha das Mulheres Negras. Com elas, buscamos entender o momento atual dos movimentos de mulheres, as agendas em disputa e as articulações que essa geração imagina para manter vivo o legado construído pelas mais velhas. Vamos lá, então, para a conversa com a Laura Molinari e com a Juliana Gonçalves. Então, para começar, a gente começa como sempre começou todas as anteriores. Quem é Laura Molinari, por Laura Molinari? Muito obrigada, estou muito grata, muito animada de estar aqui. Eu sou feminista, não tão jovem assim, já há mais de 10 anos organizada no movimento feminista. Sou do Rio de Janeiro, carioca, da Zona Norte, filha de sindicalista e de uma mãe militar, mas psicóloga, que sempre foi muito parceira. Eu sou formada em Relações Internacionais, trabalho então com direitos humanos, já há mais de 10 anos também. E a minha causa de vida é descriminalização e legalização do aborto. E quem é Juliana Gonçalves, por Juliana Gonçalves? Bom, também quero agradecer, é uma honra e uma alegria imensa e uma responsabilidade estar aqui com vocês, assim. Eu sou uma mulher negra em movimento, sou mãe, sou jornalista, sou abiã de um terreiro de candomblé aqui da cidade de São Paulo, sou feminista negra e sempre me apresento enquanto uma mulher afro-latina que está livre. Então, é isso que eu sou mestre em estudos culturais pela Universidade de São Paulo, onde eu estudei o significado do bem viver para as mulheres negras, mas eu me considero uma mulher negra inquieta em movimento. Então, a gente agora queria também que vocês contassem, cada uma de vocês, como que foi a infância de vocês, assim, mas no sentido de que como essa formação impactou vocês. Bom, eu sou a filha de uma analista de RH, uma mulher negra, com um homem branco segurança. Eu sou a filha do meio de 2 irmãs. Venho de uma família baiana, né, por parte de mãe, e pernambucana e do interior de São Paulo por parte de pai. Eu tive uma infância muito preservada de muitas coisas, assim. Então, minha mãe sempre trabalhou muito, meus pais sempre trabalharam muito para que a gente tivesse ali uma condição de vida do básico, mas a gente tinha casa para morar, a gente ia à escola. Mas muito cedo também, por vir de um lar miscigenado, as tensões raciais também vieram muito cedo. Então, muito cedo eu entendi que eu era uma mulher negra, que eu era uma menina negra, diferente dos meus primos. Eu tenho primos de primeiro grau, que são meninos loiros dos olhos azuis, por exemplo, por parte de pai. Então, sempre houve essa tensão racial familiar, né, por conta dentro do meu da lar, sua família. Dentro da minha família, sim. Não por parte do meu pai em si, né, mas parte dos meus avós, paternos, meus tios. Então, aquela interação familiar estendida que sempre traz algo ali velado, o tratamento
percebi o tratamento diferente, os familiares, mas ao mesmo tempo minha mãe sempre, ela teve uma criação muito rígida, mas ela sempre positivou muito a nossa negritude. Então assim, eu sempre soube que eu era uma menina negra, eu não tive isso que muitas mulheres negras de pele clara como eu têm, né, de me descobrir negra. Na época minha mãe não havia as discussões que tem hoje, então, por exemplo, ela achava que estava fazendo um bom trabalho apresentando a coleção do Monteiro Lobato, então a gente tinha a coleção do Monteiro Lobato, que hoje, né, sabemos, é racista e questionada até o último, mas ela sempre tentando trazer, positivando a nossa negritude, o nosso cabelo de alguma forma. Então eu tive uma infância bem preservada nesse sentido, mas sempre fui uma menina inquieta, né, e com muita ânsia de literatura, então eu sempre gostei muito de ler. Então fui descobrindo na literatura também um lugar assim de afeto e de aconchego de modo geral. E o seu pai nisso? Meu pai é um homem assim que tem muitos silêncios dentro dele até hoje, né? Ele é um homem analfabeto não vou dizer por escolha, né? Porque minha mãe tentou muito que ele voltasse a estudar, mas era uma época que o estudo talvez era colocado em segundo plano, né? Que o importante era trabalhar, né? E você conseguir sustentar a casa, assim. Mas depois da separação dos meus pais, foi que eu realmente descobri meu pai. Porque quando eu era criança, era muito aquela figura distante, aquela figura que não sabia. Eu acho que ele teve muita dificuldade de lidar com 3 meninas negras, ele sendo um homem branco. Então eu acho que ele teve essa dificuldade. E então eu tive a minha criação muito ali respaldada pela minha avó e pela minha mãe. E então eu tive essa infância cuidada e ao mesmo tempo entendendo que tinha alguma coisa ali que, né, que você precisava entender, que eu precisava depois entender melhor, né, porque que o tratamento era assim, era assado. E muito cedo eu fui estudar numa escola particular no centro da cidade, então eu vivi essa coisa da ponte pra cá e da ponte pra lá, morando num bairro periférico de São Paulo. Então eu sou nascida e criada na Vila Inhocuné, e sempre atravessando a cidade desde os meus 11 anos pra estudar e ter acesso a uma escola de qualidade, que só foi possível porque minha mãe era analista de RH e a gente tinha bolsa, né, no Colégio Mackenzie, onde eu fiz parte da minha formação. E você, Laura? Já falei um pouco, né, na minha apresentação, mas me identifiquei bastante. Eu tive uma infância também muito cuidada por mulheres. Meu pai é um homem que hoje se reconhece enquanto um homem pardo. Minha mãe é uma mulher branca. Mas eu fui muito criada pela minha avó materna. Nós somos, no total, considerando as minhas irmãs por parte de pai, 5, né? Eu tenho 3 irmãs mais velhas e um irmão mais novo. E a gente cresceu muito junto, bem família brasileira, assim, que vai juntando os filhos dos casamentos e... Mas a minha mãe, ela foi da primeira turma de mulheres da Força Aérea Brasileira. Então ela tinha um trabalho de prevenção e investigação de acidente aéreo e ela viajava muito. E o meu pai era metroviário, trabalhava no centro de operações, quando o metrô do Rio ainda era público, e ele trabalhava no pernoite, né? Então eu ficava muito com a minha avó materna. Meu pai, ele foi sindicalista, ele foi um dos fundadores do Sindicato dos Metroviários do Rio de Janeiro. Foi do MR8, do Partido Comunista, do PT. Então eu e minhas irmãs, a gente foi muito criada em sindicato, evento do sindicato. Então esse companheirismo, né? Hoje meu pai já tem mais 70 anos, adoeceu, tá bem, mas foi muito bonito ver que os amigos sindicalistas voltaram pra segurar a onda junto e apoiar. Então a gente foi muito criada nesse meio, né? E eu aprendi a fazer cálculo vendendo bottom do PT, campanha Lula e Benedita, que legal. nos anos 90, assim. Bom, você já facilitou a minha próxima questão para as duas, né? Como foi esse despertar para a militância? Quer dizer, você já traz um laço familiar nisso, mas tem a própria militância feminista, como é que ela se introduz na vida de vocês? Para mim sempre foi muito natural, assim, a vida política fazer parte da vida da minha família, mas acho que as referências femininas de ter sido criada pela minha avó materna. A minha avó paterna criou filhos, netos, bisnetos, né? Sempre tinha alguém morando lá com ela. Então, sempre teve uma referência muito da autonomia e da independência das mulheres. Assim, quando a minha avó materna morreu, eu tinha 17 anos, eu lembro que no velório dela foram várias amigas
minhas de infância e as suas respectivas mães, falando que quando eu ficava lá no play com a minha avó ficava estimulando que elas buscassem um trabalho, ter autonomia financeira. A minha avó sempre falou pra nunca depender de ninguém, ela sempre trabalhou. Ela foi pra Disney com 70 anos porque era o sonho dela, assim, sabe? Que lindo! Então, Que delícia, gente. acho que quando eu fui pra universidade, que aí eu comecei a ter contato também com outro mundo, para além das minhas relações mais próximas, assim, que eu comecei a ter vontade de me organizar. E foi um momento também que no Rio de Janeiro tinha uma efervescência social grande, porque a gente estava se preparando para Olimpíadas, Copa do Mundo, tinha a Marcha das Vadias, que foi onde eu entendi que era possível fazer alguma coisa sendo feminista, né? Não é só um estado de espírito, é um compromisso político cotidiano. Então, acho que esse momento da universidade e dessa efervescência política me apresentaram para o feminismo, porque eu nunca me senti à vontade, diferente de uma irmã minha, por exemplo, nos espaços político-partidários. E você, Juliana? Não tem na minha família nenhuma tradição, assim, de militância. Eu inauguro essa tradição comigo mesma. Eu acho que tem um elemento, assim, da minha formação que passa justamente por esse processo da família da minha mãe, que era muito católica, no interior da Bahia, enfim. O pai da minha avó era músico da orquestra da cidade. Mas quando minha avó vem para São Paulo, ela se torna uma mulher evangélica. Então isso atravessa, de certa forma, né, a formação rígida que ela deu para minha mãe, e a minha mãe, ao mesmo tempo, quando teve 3 meninas, não querendo reproduzir aquilo e tentando, ao máximo, dar uma criação mais diversa pra gente, porém dependente da minha avó, porque ela tinha que sair para trabalhar, e minha avó que ficava tomando conta da gente, assim. Então, na minha infância, até a minha adolescência, eu não tive muito contato, assim, com a luta política organizada. Isso vai acontecer também quando eu começo a fazer muitas perguntas e a questionar muitas coisas. Quando eu tinha mais ou menos uns 11 anos, eu vou estudar no Colégio Mackenzie e começo a ver essas diferenças, da onde eu morava, para onde o Mackenzie ficava, das pessoas, dos tratamentos, das cores das pessoas. E minha mãe ali, mesmo sem letramento racial, mas com letramento da vida, ela já explicava algumas coisas pra gente, alguns cuidados. Então, como era importante a gente se portar pra gente se preservar de algumas coisas, isso e aquilo. Quando eu chego na universidade, foi quando, de fato, eu também percebo que essa condição social de ser uma mulher negra ia também acarretar uma luta social, digamos assim. Teve um debate, assim, logo no começo. Eu entro na faculdade no período anterior, as cotas aqui em São Paulo, mas o debate das cotas já era um debate vivo, né, em território nacional. Na faculdade eu também tive contato com os artigos que a Sueli escrevia para alguns jornais, né, Correio Brasiliense e tal. Mas foi num debate por conta das cotas que eu entendi que eu precisava me letrar racialmente. Embora fosse uma mulher negra, já consciente, eu queria ter argumento para brigar. A verdade é essa. Porque... É sempre disso que se trata. Exato. E foi isso, assim. Então, foi uma discussão quando as cotas foram implementadas na UNB, em 2004. Uma professora branca chega na sala e fala: ai, meu amigo negro disse que cotas é coitadismo, que o negro não precisa disso, não sei o quê. E eu tava numa sala com 60 pessoas, éramos em 4 pessoas negras, e eu fui ali, com pouco argumento que eu tinha, tentar defender as cotas. E eu fui massacrada pela sala, sim, como se eu fosse, né, coitadinha, você tá se vitimizando. Tá, não existia mimimi na época, sim, né? Não se falava isso, mas era isso. Era esse sentimento. E eu saí brava, falei, não, eu sabia, eu tinha uma certeza dentro de mim que eu tava certa em defender as cotas, mas eu não tinha argumentos, assim. E aí eu saí dali e fui imediatamente conhecer o coletivo negro que já existia no Mackenzie, o Afromac, naquela época. E a partir ali do coletivo negro, fui me envolvendo na militância, assim. E fui percebendo como esses espaços coletivos eram extremamente de formação, né? Educativos, pedagógicos. Depois, a Nilma Lino vai falar sobre o movimento negro educador. Eu me sinto fruto disso, porque eu fui ali dentro
do movimento entender. Depois disso, eu nunca mais parei, assim. Eu entendi que estar em coletivo fazia sentido para mim, fazia sentido não só para o meu letramento, mas como eu consegui impactar a comunidade, né, e a realidade uma vez estando em coletiva. Então, meu início na militância foi mais ou menos assim. Então, ainda vou continuar com você, Juliana, para você contar um pouco da Marcha das Mulheres Negras em 2015, porque você já participou nesse momento. Como que surgiu essa iniciativa? Como foi viver esse processo por dentro da marcha? E você é muito jovem, né? Sim, em 2010 eu pela primeira vez consigo um trabalho dentro da comunicação que junta os meus ideais políticos, né, e sociais, que foi dentro de uma organização negra chamada CERT, que foi fundada pela Cida Bento, e eu entro ali como jornalista para escrever artigos e acabo depois ajudando a organizar e a coordenar a comunicação por um tempo. E foi ali que eu comecei a entender um pouco essa questão do movimento de mulheres negras organizado, ali a partir de 2010, etc. Algumas coisas acontecem e em 2013 eu participo de um programa da ONU Mulheres para jovens lideranças. Eu passo nesse programa e descubro a minha gravidez. E por incrível que pareça, espero não ser cancelada pelas Nações Unidas por dizer isso, eles queriam tirar a minha vaga porque eu estava grávida e era um programa de formação que exigia É dureza. que exigia viagens de avião, assim. E elas iam tirar a minha vaga por conta disso, e aí eu fui fazer o que a gente faz, que fui falar com as mais velhas, né? Falei na época com Sueli Chan e com Cida Bento, e elas me aconselharam, escreva. Você não gosta tanto de escrever, e de fato a escrita sempre foi a forma como eu entendi o mundo. Escreva porque você quer a sua vaga, mesmo estando grávida, e manda, elas vão ter que lidar com esse BO. E assim eu fiz, eu escrevi, e elas tiveram depois, né, fiquei sabendo que fizeram reuniões e reuniões por conta da minha carta, porque eu falei justamente sobre como a maternidade afasta as mulheres do espaço de formação e etc. E depois desse curso, logo após esse curso, eu fui enquadrada pelas mulheres mais velhas, então Regina Adame, Rosane Borges, para ajudar a construção da marcha aqui em São Paulo. Havia essa dificuldade de conseguir transferir para o âmbito da comunicação o que estava sendo feito. Então, eu fui convocada enquanto jornalista, a apoiar a construção que já estava sendo iniciada aqui por uma militante muito importante também, chamada Kika de Bessem, lá na cidade de Tiradentes, na zona leste de São Paulo. O que eu pude fazer foi convocar as outras mulheres negras jovens, jornalistas, designers, para fazer parte disso. E elas foram, muitas de que hoje, enfim, estão aí fazendo várias coisas, como a Semayá, a Charoda, Blogueiras Negras. Sim. Todas elas são também da minha geração, né? Eu acho que eu tenho uma geração meio intermediária, cai lá. Então, convoquei, essas mulheres chegaram juntos e a gente criou um GT de comunicação para dar vazão ao que estava acontecendo nessa construção política. Então, é assim que eu me envolvo nessa construção da marcha inicialmente. Vamos segurar aí, porque depois tem ainda a marcha do ano passado, que a senhora vai falar sobre isso, certo? Pois é, agora é a senhora. Agora a senhora participou da Marcha das Vadias. É um marco, né? No teu protagonismo feminista. Eu quero que você conte tudo. Eu participei como caminhante, né? Na rua, mas eu não era ainda organizada. Em 2012, eu estava no meio da faculdade e a Anistia Internacional voltou a abrir um escritório no Brasil. E um professor de Relações Internacionais virou assessor de pesquisa lá e chamou os estudantes para fazer parte dos grupos de ativismo e tinha uma campanha específica na época que era de educação em direitos humanos para formar jovens ativistas por direitos sexuais e reprodutivos. E eu fui participar, trabalhar, pensar junto com anistias, escritórios de outros países da América Latina e o novo escritório do Brasil. Essa campanha, que era uma campanha também de comunicação, para além de educação e direitos humanos. E conheci a galera da Marcha das Vadias, que estava na época na Anistia Internacional. E elas viraram minhas amigas feministas. Mas foi um processo em que eu também consegui ter acesso a outras realidades, né? Tinham mulheres trabalhadoras sexuais, tinham mulheres trans, tinham mulheres lésbicas. Então, foi um universo que se abriu e a gente virou amiga, além de estar na rua juntas.
E aí, em 2014, teve um acontecimento no Rio que foi a morte da Jandira Madalena. A notícia, na época, era de um corpo esquartejado, carbonizado, achado em um território de milícia, na zona oeste do Rio. E depois descobriu que ela tinha feito um aborto numa clínica clandestina, né, que tinha dado errado, e para ocultar o crime, eles fizeram isso. E foi uma morte muito dramática e que tomou o noticiário de uma maneira diferente, porque não era só uma criminosa que tinha abortado e agora estava pagando as consequências, né? Que era um pouco do enquadramento que existia na imprensa sobre esses casos. Ela era uma mulher evangélica e foi uma morte muito brutal. E aí a gente se reuniu, eu e essas companheiras da Marcha das Vadias, para fazer uma intervenção urbana. A gente criou um coletivo de intervenção urbana chamado Finadas do Aborto. E a gente tinha uma companheira feminista mexicana, né, que já morava no Brasil, que era desse contexto, e ela sugeriu que a gente se pintasse de catrinas numa maneira de também honrar a vida dessas mulheres. O foco era, óbvio, o fato de que elas tinham morrido por causa da lei que criminaliza o aborto no Brasil, mas a gente queria honrar essa memória e contar essa história, aproveitar que a sociedade estava falando dela nesse lugar, assim. Então a gente montou um altar, como um altar do Dia dos Mortos mexicano, se fantasiava de catrinas, pintava lápides, né? A gente pegava várias músicas católicas, transformava em ladainhas feministas, pensava performance, intervenção, enfim. E acho que esse foi meu primeiro espaço de organização política mesmo. A gente é feminista pelo direito ao aborto até hoje juntas, mas a gente já montou altar junto com familiares e mães que perderam os filhos para a violência do Estado. Então a gente participou de eventos na Argentina, então a gente conheceu as socorristas que faziam acompanhamento feminista para aborto. A gente fazia intervenção na porta da delegacia, quando a gente sabia que alguma mulher tinha sido presa. E a gente criou um pouco esse grupo de participar da política mesmo de aborto, do que acontecia, mas também conhecer, né? Eu especialmente conheci a Frente Estadual pela Legalização do Aborto do Rio de Janeiro, que foi quando eu conheci Lúcia Xavier, Chuma Schumacher, Ângela Freitas, que fundou comigo a Nem Presa Nem Morta, que são mulheres que já passaram dos 70, construíram outras lutas, mas que também estavam ali com a gente, criando esse movimento político pelo direito ao aborto no Rio de Janeiro. Eu acho incrível, muito bonito, Sueli, porque assim, essa fala traz muito uma forma bem de jovens, uma estética de jovens, né? De fazer performance. Isso é muito, muito bom para a gente que já ouviu tantas histórias e ouvir isso. E aí, continuando com você, mas depois a gente quer ouvir também a Juliana, você já contou um pouco como a Marcha das Vadias te encaminhou para várias outras agendas, vocês ficaram amigas e tudo. Agora, conta um pouco, na sua perspectiva, o que você acha que as marchas, não só a Marcha das Vadias, mas aí outras marchas, produzem politicamente, ou se elas têm algum impacto no debate público. Como que você vê isso? Depois a Juliana vai responder também. Eu acho que a gente tem um desafio de pautar esses nossos movimentos que são tão ricos fora dos momentos de crise. Como é que a sociedade reconhece e olha para esses movimentos como a gente olha? Mas eu acho que esses espaços apresentam para a sociedade, para nós mesmas, assim, projetos políticos alternativos, de sociedade mesmo, aí falando de Lúcia Xavier, outros pactos civilizatórios, né? São oportunidades que a gente não consegue ter toda hora, tá junto toda hora. O Brasil também é um país continental. São muitas realidades, então acho que apresenta alternativas para a gente de continuar e construir a luta. Uau. E aí, Juliana? Nossa, eu lembrei de uma pessoa que eu admiro muito, que me provocou uma vez, dizendo: marcha não é projeto político, né? Tem cara dela já. E ela, para variar, ela tem razão, porque de fato não é o projeto político, mas é a forma como a gente encontrou para construir esse projeto. E eu sinto muito isso, assim. A Marcha de 2015, ela apresentou para a sociedade esse projeto político das mulheres negras e como no decorrer dos anos, de 2015, ao passar dos anos, se tem algo que ficou é essa certeza de que a gente precisava continuar juntas
para fazer esse negócio dar certo, assim. Porque a marcha acaba sendo a nossa vitrine pública, né? Mas o que realmente acho que transforma é justamente o que acontece nos bastidores. É a conscientização política, a ampliação mesmo da luta, a gente conseguindo conquistar outras mulheres para a luta, e é isso que vai dando corpo à marcha. E quando eu percebo que os outros estados continuaram juntos, eu vejo que é isso, a marcha cumpriu esse papel de entender que, não que antes fosse algo desconexo, não tão conectado, mas a marcha dá esse impulso das mulheres que muitas vezes não tinham essa tradição de militância, não tinham até uma tradição feminista, de começarem a entender, porque nesses espaços prévios que acontecem as formações, é nesses espaços prévios que a gente se junta em roda para aprender umas com as outras, então tudo isso vai dando caminhos para esse projeto de sociedade que a gente quer disputar, que na verdade é o projeto de Estado que a gente está disputando a todo momento. Agora, tem a marcha do ano passado. Você foi uma das principais figuras que coordenaram esse processo. Fala um pouco disso. Qual o saldo da marcha e quais são os princípios, valores essenciais que ela trouxe? Eu acho que do ponto de vista organizativo, assim, da luta, a gente teve um saldo muito positivo que já foi continuidade desse legado de 2015. E a gente pôde ver, do ponto de vista organizativo e político, como há acúmulo, né? Há acúmulo no movimento de mulheres negras sobre as mais diversas pautas. Houve o Comitê de Mulheres Negras Evangélicas, o Comitê de Mulheres Negras com Deficiência, houve o Manifesto de Justiça Reprodutiva, as quilombolas, as mulheres de axé. Então, a gente conseguiu, digamos assim, ampliar o debate com os mais diversos setores da sociedade, fazendo essa visão interseccional mesmo de como raça vai trazendo todos os elementos para a gente pensar a sociedade. Então, para mim, um dos grandes legados são os documentos que a gente produziu, porque esses documentos estão lá todos disponíveis no site da Marcha. E eles vão servir não só para a gente seguir nessa formação política da nossa base, das nossas mulheres, como também para fazer essa disputa na esfera pública. Nós temos materialidade para isso. Então, para mim, esse é um dos grandes legados, essa possibilidade da gente juntar mulheres negras candomblecistas, mulheres negras evangélicas, de deficiência, de diversos setores, algumas que se dizem feministas, outras que não se veem nesse lugar, mas que tem em comum, sim, essa unicidade da luta das mulheres negras. Então, acho que isso é algo que se perdura desde a marcha passada e nós temos aí acúmulo para assentar com todos os ministros, com todos os ministérios, para falar, essa política aqui que nos serve, essa aqui que não nos serve, inclusive o econômico. Então, o manifesto econômico é algo que eu sonhei com esse manifesto, junto com a Gabriela Mendes, que é uma economista da Nufront, porque eu entendia que nós, mulheres negras, a gente sabe muito de economia, mas para variar é um conhecimento que as pessoas dizem que não é válido, que as pessoas não reconhecem. E eu vi isso na minha casa, né? Então eu vi minha mãe vendendo vale refeição para ter dinheiro para nossa passagem. Eu vi como tudo isso vai reverberando em outras formas de você ser e estar no mundo. Então é bom a gente ouvir a economista negra, porque a gente lutou para ter economista negra. Mas eu quero ouvir também a mãe solo que dá conta de criar 5 filhos com um salário mínimo, num momento político e econômico totalmente desafiador para a existência humana, digamos assim. Então, eu sinto que esses movimentos de entender que nós temos acúmulo político para falar sobre todos os assuntos é algo muito importante, fica como um legado para as próximas gerações poderem entender que a gente não começa essa luta, né? Nem na marcha do ano passado, nem da de 2015, mas que esse processo de marcha é um processo realmente de demonstrar a força política, mas de apresentar e construir coletivamente um outro projeto político. Agora, Laura, queria voltar um pouco. Numa outra entrevista sua, você faz um comentário que eu achei muito interessante, que você fala de um gap geracional, né? Que eu acho uma ideia muito interessante, que eu queria muito que você explanasse mais, porque ecoou alguma coisa que me ajudou a compreender um desconforto que eu tenho com um pedaço dessa nova geração, que parece que alguma coisa não aconteceu, e você dá uma pista sobre isso. E outra coisa que você fala numa outra oportunidade
é sobre a branquitude da agenda dos direitos reprodutivos. Queria que você falasse sobre isso, vis-a-vis com o que o documento da Marcha traz, dessa visão das mulheres negras a respeito disso. Eu acho que a ideia do gap geracional é muito do que eu vivi enquanto uma feminista na época, fazendo 20 anos. E as minhas referências eram as minhas companheiras de 20 e 30 e as mulheres de 60, né, naquela época. Já mencionei algumas, mas meu primeiro trabalho no terceiro setor antes da anistia foi com a Sônia Correia, Sim. do Observatório de Sexualidade Política, revisando o site. Então, foram mulheres mais velhas que abriram... Jurássica, no caso da Sônia. Mas olha, ela tem um HD. Se você perguntar pra ela o que estavam falando em Ela 92, sabe, eu conheço 93, ela muito bem, ela é um espanto. Ela é, Ela é um o espanto. HD da mente dela é fora do normal. E foram essas mulheres também que abriram as portas e que também, de alguma maneira, acolheram a nossa proposta de finadas do aborto, por exemplo. A mim, especialmente, me politizaram, né? Porque depois eu fui para a Articulação de Mulheres Brasileiras, estava em contato com a Frente Nacional contra a Criminalização das Mulheres e pela Legalização do Aborto. Então, foi um momento em que, para além da Marcha das Vadias ou de uma organização internacional, que é o caso da Anistia, eu consegui ter acesso à formação feminista. E aí, era nítido, subir 30 ou 60 mais, assim. E conversando com as mulheres que passaram por todo esse tempo, que a gente teve um momento da redemocratização, que as organizações se fundaram, então institucionalizou bastante o feminismo, né, no início dos anos 90, e depois com os governos PT, muita gente trabalhando no Estado, no governo. Então, assim... que isso é eu para dizer, mas que esse é o gap, que essa é a resposta pro gap, mas era o que eu sentia também, né? Enfim, me organizei sempre em torno dessa agenda do aborto, especificamente, e também, assim como o gap geracional, né? Você só precisa olhar para os lados para entender um pouco do que acontece. Acho que hoje ainda, quando você pensa em quais são as organizações que têm acesso a recurso, a financiamento, as porta-vozes da luta, não só dentro dos movimentos da sociedade civil, mas também na imprensa. A gente faz na Empresa Nem Morta desde 2018 um monitoramento mensal da imprensa sobre aborto, por exemplo. Então, a gente percebe que ainda é uma agenda que parte, muitas vezes, de um lugar de autonomia, né? E não deixa de ser autonomia, inclusive, sexual. Acho que uma das coisas que apareceu com muita força no Comitê de Justiça Reprodutiva da Marcha foi o discurso da autonomia que eu, enquanto uma mulher branca, da agenda do aborto, que convive muito com mulheres brancas, feministas, achava que não era, assim, tão central. Que a gente tem questão de justiça social, né? Quem é que tá morrendo porque não consegue acessar o aborto? Quem é que... enfim, não consegue ter cuidados de saúde quando passa por isso. Mas elas trouxeram, por exemplo, mulheres negras jovens, o desejo de viver a sexualidade sem medo de sofrer uma violência ou mesmo sem sofrer uma violência, engravidar, sem planejar, sem a intenção, enfim. Então, que a agenda do aborto, ela também entrava nesse lugar. E que quando a gente fala de legalização do aborto, a gente está olhando, na verdade, para toda uma vida reprodutiva que ela é, hoje em dia, ainda muito negligenciada. É óbvio que o direito de não ter filhos, ele é fundamental, mas acho que a contribuição das mulheres negras na década de 90 para pensar uma outra coisa que não fosse só uma questão de direitos, mas que fosse efetivamente mudar a condição de vida das mulheres negras, e aí trouxeram o conceito da justiça reprodutiva, é justamente a gente olhar para a vida como um todo. E acho que tem uma dificuldade ainda do movimento feminista de enxergar não só como uma lente teórica, mas uma prática mesmo, né? Uma forma de atuar politicamente no mundo. Então, nem sempre a gente falar sobre aborto é a melhor maneira, por exemplo, de falar sobre direitos reprodutivos, porque a gente vai estar lidando com uma maioria de mulheres hoje que ainda não tem acesso à creche, que não tem ainda acesso a políticas de cuidado, que cuidam dos parentes mais velhos, que tem que cuidar dos filhos da vizinha, porque é uma estrutura de cuidado muito precária, individualizada.
Então, acho que a gente trazer esses elementos para o debate ainda é um desafio. E mudar as organizações, né? Porque também não adianta a gente pautar uma outra agenda, fazer aliança com outros movimentos, estar em espaços tipo o Comitê de Justiça Reprodutiva, se as organizações ainda são organizações com muitas mulheres brancas nos espaços de poder, sobretudo. E qual é essa perspectiva que as mulheres negras trazem de como que a gente precisa olhar para a saúde reprodutiva, para esses direitos de um lugar de justiça social mesmo, assim. Quais são as prioridades do feminismo branco hoje? Nossa, mas... Eu acho que a pauta da violência e do feminicídio, ela é muito popular, assim, né, na agenda política feminista. E aí eu acho que tem uma diferença muito grande também, porque tem alternativas que são muito individuais ainda para a violência, né? Ou alternativas que não são necessariamente parte do nosso projeto de vida. Por exemplo, aumentar a pena para estuprador. Assim, continuar punindo e encarcerando. Quando você olha para a realidade carcerária do Brasil, ela vai resolver alguma coisa? Não só não resolve, como destrói várias famílias e condena várias gerações. Um ciclo de pobreza, enfim. Então, acho que tem ainda uma centralidade da agenda da violência, por mais que a gente tenha avançado, e também porque a reação aos pequenos, grandes avanços pra gente tem sido mais violência por parte dos homens, mas também do Estado, em alguma medida, quando você olha a decisão judicial, por exemplo, do Tribunal de Minas Gerais, que achou que era correto, era constituir família. Uma menina de 12 anos tá casada com um homem de 35. Mas acho que a própria lente da justiça reprodutiva traz pra gente uma agenda muito mais ampla de atuação. Então, a gente vai falar sobre violência policial, a gente vai falar sobre creche, a gente vai falar sobre saneamento, a gente vai falar sobre mobilidade, porque como é que essa mulher vai parir se ela tá longe de qualquer acesso a serviço de saúde, se acontece alguma coisa. Então, acho que a gente está caminhando para esse lugar de entender que é uma agenda para além dos nossos direitos individuais. A gente está muito longe ainda no Brasil de superar algumas desigualdades fundamentais, sabe? Saneamento é uma agenda do século XIX. Exato. E você olha, por exemplo, para o Rio de Janeiro, da onde eu sou, né? Boa parte do território não tem saneamento. Como é que essa pessoa vai trocar o absorvente dela, essa menina, essa adolescente, né? Então, temos um longo caminho. Juliana, a Laura já colocou em vários pontos que são políticas públicas. Você teve uma trajetória que você passou por um espaço público. Foi na Mandata Quilombo, na verdade. Mandata Quilombo, isso. Aqui na Assembleia de São Paulo. E aí a gente queria saber um pouco como é que foi essa experiência política, né? Como é que foi poder estar discutindo e debatendo várias dessas políticas que a Laura apontou num mandato coletivo. Era, na verdade, o mandato da deputada Érica Malunguinho, mas pela visão política fundamentada nas questões coletivas, a gente cria essa figura chamada Mandata Quilombo, porque a gente criou uma mandata com várias outras lideranças de diversos aspectos, justamente porque acho que a nossa luta central, que é pelo reconhecimento da nossa humanidade, ela tem tantos atravessamentos que era necessário ter ali diversas lideranças pensando em diversos lugares para conseguir, de fato, apresentar uma proposta política que reverberasse na população negra. Pessoalmente, para mim, eu venho nessa trajetória de movimento social, de movimento de mulheres negras, e nunca pensei em ocupar esse lugar institucional. Mas, em 2018, com o assassinato da Marielle, as coisas tomam uma proporção, tem a comoção nacional, o nível da violência, mas também, ao mesmo tempo, o imperativo dessa urgência de ocupar esse espaço, né? Então, se mataram Marielle por ela ser combativa nesse lugar, então, de repente, mesmo com todos os perigos, é lá que a gente também precisa estar. Então, foi por conta do assassinato da Marielle que despertou em mim esse desejo e essa curiosidade para essa ocupação das mulheres negras na política institucional. Essa mandata foi a primeira e talvez única mandata que ocupa ali a Alesp com um mandato 100% negro, então nós trabalhamos apenas com pessoas negras, o que era visto como um absurdo, racismo reverso, ouvimos todo tipo de pataquada nesse sentido, mas era assim, ao nosso ver, uma política afirmativa num espaço que é predominantemente masculino e branco, cisgênero, né, heterossexual, etc.
Nós fomos muito bem recebidas por Leci Brandão, que já estava ali abrindo os nossos caminhos, ainda bem. E, ao mesmo tempo, era uma ilha, né? No meio de mais de 94 deputados, uma mulher negra ali eleita, que foi Leci, que até hoje ocupa esse lugar lá na Alesp. Então, foi muito desafiador do ponto de vista mesmo de como a gente adequa alguns ideários mesmo e conseguir fazer, digamos, essa disputa em um outro lugar, com outro tipo de negociação. Então, para mim, acredito que parte da equipe que eu coordenei lá e até foi muito desafiador, assim. Ao mesmo tempo, a gente levou para dentro da Alesp alguns debates importantes. Então, a gente tinha, por exemplo, como prioridade olhar para a população em situação de rua. A gente tinha como prioridade tentar trazer uma responsabilização do Estado com relação à população imigrante, e principalmente a africana. A gente trouxe debates importantes sobre cultura, sobre educação. Mas criamos muitos traumas também, assim, porque, de fato, ocupar esse lugar é algo que exige não só uma musculatura política, mas exige, de fato, que a gente esteja pronta para todo tipo de negociação, assim. E entender que esse debate, muitas vezes, que parece político, ele é rasteiro, ele passa por lugares que não dá nem para falar, assim. Então, foi um pouco de choque entre o que é possível de fato, operacionalizar numa estrutura feita para aquilo não acontecer. Os debates não eram feitos ali naquele espaço e a gente começa a tensionar para ser feito para aquele espaço e para levar as pessoas lá para fazer as discussões que eram pertinentes. Então, né? Deixa eu emendar já a questão que eu queria colocar para as duas. Vocês duas participaram de espaços institucionais e de mobilização social. E é uma tensão real entre essas duas dimensões da luta política, né? Como é que vocês enxergam essa tensão e como é que vocês equacionam hoje, né, politicamente? Eu sigo tendo certeza que é importante a gente fazer essa disputa. Então, acho que essa consciência ampliada pós-Marielle, que muita gente tem sobre a necessidade de se ocupar esse espaço, é traduzido, inclusive, na quantidade de mulheres que são eleitas, né? Mulheres negras eleitas, muito ainda aquém dos homens brancos que seguem sendo a grande maioria. A gente tem muito que avançar, mas que já é um movimento que não acontecia. Nós tivemos na Alesp a Teodosina Ribeiro, depois a Leci, um gap enorme, até chegar a Érica Malunguinho, e depois de Érica, também além desses frutos de Marielle, hoje temos outras mulheres negras que ocuparam esse espaço na política institucional. É uma trincheira que a gente não tem como escapar, mas eu acredito que é no movimento social que a gente muda a mentalidade, que a gente conscientiza as pessoas, que a gente consegue ampliar mesmo a luta para ter até um pouco de mais força ali na institucionalidade. Então, a gente vê os mandatos fazendo esse movimento, cada vez mais se ancorando nos movimentos sociais, justamente porque a luta institucional ela é restrita. Ela vai poder ali debater, ela vai poder ali apresentar uma ideia diferente, mas para aquilo avançar são anos e anos e anos. E se não tem a pressão de fora, da sociedade cobrando aquilo, não vai acontecer. Simplesmente não vai acontecer. Para você, Laura. Emenda parlamentar também, né? Para a sociedade civil, pro movimento de mulheres negras, pro movimento feminista, tô brincando. Assim, importante também, mas acho que os movimentos dão o tom muitas vezes. Na nossa agenda pelo direito ao aborto, a gente participa muito desse espaço institucional também, porque é uma agenda central mesmo, fundamentalista da extrema-direita, o fim do direito ao aborto, como ele existe hoje, né? Não é uma cortina de fumaça, uma pauta só para mobilizar o eleitorado, não, é um projeto político central, assim, muito antes do bolsonarismo, inclusive. Sim. Né? A pseudociência, a desinformação, o dinheiro que vem das igrejas, da extrema-direita mundial, que é muito articulada e rica, tudo isso já era muito presente de forma bem concreta na agenda do direito ao aborto. E se não fossem, sobretudo as mulheres na política institucional, a gente hoje estaria pior do que 1940, que é de quando data a lei do aborto no Brasil, né? Mas as mulheres na política, elas foram fundamentais para resistir ao retrocesso com um Congresso que foi se tornando cada vez mais conservador. E isso a nível local também. A Marielle, por exemplo, foi uma pessoa que no primeiro ano de mandato dela, um dos primeiros projetos que ela apresentou foi o projeto de lei para ser legal tem que ser real. Por quê? O aborto está aí há 80 anos na nossa lei, mas o acesso em casos de violência, risco de vida e má formação fetal
ele é inexistente, né? São cerca de 2.000 abortos por ano, por exemplo. Se a gente tem um estupro a cada 6 minutos, só em caso de estupro a gente já teria que ter uma quantidade muito maior de procedimentos que são feitos. Então, era um projeto de lei lá em 2017 para orientar os serviços de saúde a sinalizar que o aborto legal é uma opção em determinadas situações e que isso é um direito. Esse projeto foi o único que não foi aprovado depois do assassinato da Marielle, porque a Câmara Municipal do Rio de Janeiro, ela é muito controlada, né, pela direita, pelos poderes paralelos que a gente viu agora, né, no julgamento dos mandantes do assassinato da Marielle, mas ela chamou o movimento social feminista pelo direito ao aborto, as finadas, a Frente Estadual, para ajudar a pensar esse projeto de lei. Acho que tem esse lugar muito importante da gente dar o tom político e de somar forças na resistência, assim. A gente teve, no caso do aborto, por exemplo, o PL 1904, que ficou conhecido como PL do estuprador, em 2024. Que mobilizou muito a sociedade porque queriam proibir o aborto tardio. E quem é que geralmente chega num serviço de saúde precisando abortar com mais tempo de idade gestacional? Criança que não descobre a gravidez porque o corpo está mudando muito, porque às vezes a família nem sabia que essa menina sofria violência só quando ela aparece grávida, e aí até aparecer a barriga e ela descobrir que não é biscoito, foi uma violência que a menina sofreu. Já passou do tempo, né? E se a gente tem hoje 4, 5 serviços que fazem aborto tardio no Brasil, é muito, né? Você tem que viajar 2.000 quilômetros, 1.500 quilômetros. E foi muito fundamental. A gente, acho que é um case de sucesso na linguagem da sociedade civil, porque foi um diálogo importante da gente, movimento feminista, de fazer o monitoramento do Congresso, porque sempre tem alguma bomba, e ao mesmo tempo de um diálogo com as assessorias parlamentares de esquerda, de falarem, olha, esse projeto já está negociado, o Arthur Lira vai sair da presidência, da Câmara dos Deputados, ele precisa eleger um sucessor, mobilizar a base dele, então esse projeto já está entregue para a bancada fundamentalista, eles vão aprovar o pedido de urgência, quer dizer, a qualquer momento ele poderia ser votado, e se for votado a gente ia perder porque eles têm de 300 a 350 parlamentares. E nesse diálogo com parlamentares, um dos trabalhos que a gente faz na Empresa Nem Morta, que é hoje uma organização, mas começou como uma campanha de comunicação em 2018, a gente pensou uma estratégia para fazer essa disputa na sociedade, considerando que ali dentro do Congresso a gente já tinha meio que dado como perdido. E a alternativa foi falar do Criança Não é Mãe. A gente não vai entrar no mérito de como que é feito o aborto acima de 20 semanas, porque a gente vai falar sobre o impacto dessa política se ela for aprovada. E foi essa estratégia de mobilizar todo mundo. Então foi muito a partir dessa relação de confiança que a gente foi criando com os parlamentares feministas, o sucesso, assim. E a gente, com a sociedade civil, falou, gente, relaxa, a gente não vai falar de o que acontece, o procedimento médico, não é com a gente. O que a gente vai falar é sobre a política, a implicação na vida das pessoas dessa política. Enfim, acho que o projeto morreu, né? Outros iguais surgem em todo o tempo. E aí acho que é importante a gente também falar quem tá com a gente nessa trincheira, porque a gente vai a cada 2, 3 meses para Brasília conversar com parlamentares, enfim, e a gente ouve muito dos parlamentares de esquerda, homens, não, mas nessa agenda a gente dá o protagonismo para as mulheres. E aí quando você olha, e aí, mais uma vez a imagem, né, é só você olhar para a cena para você entender o buraco que a gente está, é meia dúzia de mulheres, geralmente sozinhas, sem os homens dos seus partidos de esquerda ali para apoiar, e a tropa de choque da extrema-direita. Enfim, então acho que a gente precisa reorganizar e contar com os aliados de verdade para as nossas agendas. Obrigada por ouvir o Escute as Mais Velhas. Esta entrevista está dividida em 2 partes. A segunda parte vai ao ar na próxima semana. Siga o podcast no seu aplicativo de áudio favorito para não perder nenhum episódio. Nas redes sociais da Fundação TID Setúbal, @Fundação TID, da Rádio Novelo, @Rádio Novelo, e do Guelé10, @Portal Guelé10. Você pode repercutir o podcast, deixar comentários, elogios e críticas sobre as entrevistas. Escute as Mais Velhas é um podcast da Fundação TID Setúbal, produzido pelo Estúdio Novelo. A coordenação e produção são da Ashley Calfo. A direção criativa é da Paula Scarpim e da Flora Thompson Devô. E a direção executiva é da Marcela Casaca.
A gerência de produto é da Juliana Jäger e da Bia Ribeiro, que também cuida da distribuição e audiência. A coordenação editorial é da Evelyn Argenta. A montagem dessa entrevista é de Evelyn Argenta. A sonorização deste episódio é da Júlia Matos. A mixagem é da Mariana Leão. A trilha sonora original é da Estela Nesrini. A identidade visual é da Larissa Ramos. A coordenação de ilustração e design é do Gustavo Nascimento. E a análise administrativa e financeira é da Tainá Nogueira. A checagem deste episódio é da Ethel Kudinitsky. A pesquisa deste episódio é da Marcela Garcia Correia. Esta entrevista foi gravada no Estúdio Trampolim, em São Paulo. A gerente de comunicação da Fundação Tite Setúbal é a Fernanda Nobre. A Natália Carneiro é a coordenadora de comunicação institucional em Gueledés, Instituto da Mulher Negra. Eu sou Sueli Carneiro. Eu sou Neca Setúbal. A gente se encontra no próximo episódio.